Muito bem, meus irmãos, estamos chegando aqui na nossa última aula, 13ª aula desse segundo trimestre do ano de 2020. E nesse trimestre nós abordamos o assunto seitas e heresias, e eu decidi que essas duas últimas aulas seriam aulas de falarmos efetivamente das nossas doutrinas, das doutrinas batistas, né, para que fique bem marcado aquilo em que nós cremos e vai ficar já como uma base para uma hora que alguém queira, de repente, revisitar os vídeos, poder fazer uma comparação. Por isso achei tão importante deixar as doutrinas batistas aqui no final, de maneira que a gente possa deixar as nossas doutrinas, né, terminar com um enfoque positivo, deixando que nós possamos, na verdade, fazer com que nós possamos mostrar aquilo em que nós cremos, a nossa base de fé, e não apenas as seitas e as heresias delas. Terminamos então falando quem é Deus para os batistas, de acordo com a nossa convenção, de acordo com a base doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Agora vamos falar da Trindade. Cada pessoa da Trindade tem as suas características, reveladas todas estas na Bíblia. E a primeira pessoa da Trindade é Deus Pai. Deus se apresenta como Pai. Diz aqui a nossa convenção: Deus Pai. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Isso não é difícil de entender. O Senhor se apresenta como nosso Pai, e o Senhor Jesus nos diz textualmente para que nós nos refiramos a Deus como nosso Pai. A oração que Ele nos ensina é o Pai Nosso. E mais do que isso, o Senhor nos ensina uma palavra, Abba. Abba, na verdade, não é pai, simplesmente, mas é uma coisa muito próxima, de um filhinho que ama o papaizinho, papaizinho. Abba é a palavra. Continuando aqui. Historicamente, ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. É importante que nós tenhamos em mente essa questão da graça no Antigo Testamento, porque a graça fica parecendo que é uma coisa só do Novo Testamento. Mas não é. A graça já estava no Antigo Testamento. Como assim? Muito simples. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é verdade? Se é assim e se era assim no Antigo Testamento, como poderia ser, então, que Deus tivesse escolhido Abraão e fora da graça? Será que Abraão era digno, era merecedor de ser escolhido para ser o pai de uma grande nação? Obviamente que não. Ali, na escolha de Abraão, estava manifesta a graça de Deus. Certo? Ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Isso está permeado por toda a Bíblia e principalmente no Novo Testamento. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1. Já falei, acho que até na última aula, que o Senhor veio para os que eram seus, o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que está se referindo aqui. Aqueles que aceitam a Jesus e nele creem são filhos de Deus, feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a ter em Deus como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Importante também essa palavra, hein? Recebendo do Pai Celestial proteção e disciplina. Tem gente por aí que diz: Deus não castiga.
Deus não castiga como nós castigamos humanamente, com excesso. Deus não castiga por um prazer punitivo, não. Mas Deus nos corrige o caminho. E para corrigir o caminho é necessário aplicar disciplina. E o Senhor sabe disciplinar aqueles que são seus filhos. Deus Filho. Jesus Cristo, que é um em essência com o Pai. Lembra que falamos na última aula que Deus é uma entidade simples? Ele só tem uma única essência. Ele não pode ser dividido em partes. Então, a essência do Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só. Deus é um só. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. A Bíblia mostra isso de maneira claríssima em diversas oportunidades no Novo Testamento. E o que tem com Jesus? Nele, e por ele, e para ele foram criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem a presença dele. Na plenitude dos tempos, o que a teologia chama de plenitude dos tempos? O momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o nascimento de Cristo. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Irmãos, nós batistas cremos que a Bíblia assim nos revela que Jesus Cristo de Nazaré era 100% homem enquanto esteve encarnado nesta terra e 100% Deus. Tá bom? Não há, como vimos algumas questões de algumas seitas, algumas negam que Cristo pudesse ter um corpo físico, porque esta carne é maculada, é pecaminosa. Outros vão mais além, vão dizer que sim, Cristo, enquanto habitou neste mundo, teve um corpo físico de carne como o meu e o seu, e por isso ele também tinha uma natureza pecaminosa. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A Bíblia não nos revela isso, mas ela nos revela que Cristo viveu uma vida sem pecados. Aliás, esse é o motivo, de ele poder ser o Salvador. Como é que um pecador ia poder morrer por pecadores e remir o pecado de todos os pecadores? Não havia como. Então ele era 100% homem, carne mesmo, de verdade, igual a mim e a você. Comia, bebia, passava mal, se machucava, cansava seus pés, dormia. E, da mesma forma, ali estava a presença do Deus invisível, revelada naquele homem. Vamos além. Jesus é a imagem expressa de seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Inclusive ele fala para Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a imagem expressa, já li essa, 4. Ele honrou e cumpriu completamente, plenamente, a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Certa vez, o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Olha, eu não vim para descumprir a lei, eu não vim para abolir a lei, não, eu vim para cumprir. E cumpriu. E por ter cumprido a lei, foi condenado à morte e morte de cruz. Identificou-se perfeitamente com os homens. Sim, no livro de Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que é como nós, que sabe aquilo por que nós passamos, porque ele mesmo também se fez homem. Ele mesmo pode se identificar com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa pelos nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos,
E, depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Lê Hebreus, que Hebreus vai explicar melhor essa parte do sumo sacerdócio. Mas sim, ele foi um cordeiro perfeito. Inclusive, Hebreus vai dizer isso também. Ele morreu uma vez por todos os pecadores. Não é necessário, como na antiga aliança, ficar toda vez fazendo e refazendo os sacrifícios. Não. Um cordeiro bastou para curar todo o pecado de todo aquele que nele crê. O sacrifício de Cristo é cabal, é perfeito, não precisa ser repetido. O que mais que eu posso tirar daqui? Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Qualquer seita que pregue qualquer coisa diferente disso é uma seita herética, tá bom? Cristo morreu. Há quem diga que não, Cristo era santo, era justo, era um espírito maravilhoso, não poderia jamais ter morrido. Portanto, ele nunca viveu em carne. Mentira. Lá em 1 João, se não me engano, capítulo 4, vai dizer que a gente tem que provar os espíritos. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Tá? O Espírito de Deus confessa a verdade de Cristo veio em carne. Portanto, morreu na cruz, foi sepultado, a sua carne morta foi recolhida ao sepulcro, mas ele não ficou ali. Não. Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. O túmulo não podia conter o Cristo do Deus vivo, e ele ressuscita. Depois aparece por diversas oportunidades e ascende aos céus, sob as vistas dos discípulos. Você pode ver isso lá no comecinho do livro de Atos. E lá, à destra de Deus, onde ele está assentado, onde inclusive Estevão, no ato de ser apedrejado, Estevão viu o Cordeiro de Deus assentado à destra de Deus, à destra do Pai. Ele exerce lá o seu sumo sacerdócio. Jesus Cristo, diz aqui, é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Há quem diga, por exemplo, os católicos falam, olha, peça à mãe que o filho atende. Não é assim, ela não é mediadora. A Bíblia não nos revela que Maria seja mediadora ou advogada, mas que Cristo é o único mediador. Há apenas um nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, homem. E ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele é o único e suficiente Salvador e Senhor. O que significa único e suficiente? O único é bem fácil de entender, é só ele mesmo, não há outro Salvador. Mas suficiente, talvez as pessoas tardem ou tenham dificuldade em compreender. Suficiente quer dizer que não precisa de mais nada. Cristo basta. A salvação que Cristo dá é suficiente, chega, não é necessário mais nada. Mas o que eu devo fazer para me salvar? Ter Jesus, ser de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregou o caminho? Sim, então pode confiar, pode descansar, porque já está tudo feito. No que atine, no que pertine à salvação, você não precisa fazer mais nada, tá? Salvador e também Senhor. É importante marcar esse ponto. Cristo não é apenas Salvador, Cristo é Senhor. E todo aquele que vem até Ele, vem com a humildade de recebê-lo como seu Salvador, mas venha também com a humildade de recebê-lo como Senhor e de fazer a sua vontade. Cristo mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
é preciso que Ele seja Senhor, é preciso que os seus mandamentos sejam guardados. 8. Pelo seu Espírito, Cristo está presente e habita no coração de cada crente e habita também na igreja. Ele voltará visivelmente a esse mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra. Deixa eu até abrir aqui, eu acho que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Sim, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é um barulhão, um barulho muito grande. Com alarido, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele voltará para buscar os que são seus. Ele voltará em grande poder e glória, não mais como um menino numa manjedoura, frágil, dependente, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não virá mais no papel de Salvador, mas virá agora no papel de juiz. Juiz justo que vai julgar o mundo com justiça. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. E eu gostei que a Convenção colocou aqui na nossa doutrina. 3. Deus Espírito Santo. Logo de cara já mata aquela doutrina herética que vimos, de que, de acordo com uma seita que agora eu não estou lembrado muito bem, eu acho que eram os Testemunhos de Jeová, dizia que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Não. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Diz aqui, o Espírito Santo, um em essência com o Pai, mesma coisa que o Filho, está vendo? A essência de Deus é uma só. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. Nós, batistas, cremos assim e a Bíblia assim o ensina. É o Espírito da verdade. A Bíblia o apresenta assim. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem é a verdade? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Então, o Espírito é o caminho, o Espírito é o Espírito da verdade. Cristo é a verdade. O Espírito nos leva a Cristo, nos convence do pecado, da justiça e também do juízo. O Espírito atuou na criação do mundo, atuou mesmo, está lá logo no começo, em Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre o abismo, e o Espírito de Deus andava, caminhava sobre a face das águas. Está lá em Gênesis, logo no começo do capítulo 1. Atuou na criação do mundo e inspirou homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Eu expliquei isso aqui em algumas oportunidades. A Bíblia, o livro de Deus, a palavra de Deus revelada aos homens, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Nós hoje temos inspiração? Não. Hoje nós temos iluminação. Através ou por intermédio da sua palavra, o Senhor nos nos ilumina. Por intermédio da sua palavra escrita e inspirada pelo mesmo Espírito que está conosco quando nós lemos a sua palavra.
Ele ilumina, está aqui, não precisava nem ter falado, ele ilumina os homens e capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, que profecia? Lá em Joel, quando o Senhor diz que derramaria o seu Espírito e os filhos e filhas do povo profetizariam. E o Espírito Santo também prometido pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas o Pai vai mandar outro Consolador, o Espírito Santo. E das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular no dia de Pentecostes, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, o que acontece? No dia, lá em Atos 2, o dia de Pentecostes, o que era Pentecostes? Pentecostes é uma palavra que deriva do grego, da palavra 50 em grego. Na prática, significava 50 dias depois da Páscoa. O Senhor Jesus morreu na Páscoa, passou ainda 40 dias na terra com os seus discípulos após a sua ressurreição, certo? Vamos fazer um cálculo aqui. Morreu na Páscoa, passou 3 dias no túmulo, mais 40 dias, e foi visto nesse período de 40 dias aí por aproximadamente 500 testemunhas. Ele sobe aos céus e diz, olha, o Espírito Santo vem aí, vem o outro Consolador. Então, 50 dias depois da morte de Cristo, depois da Páscoa, celebra-se o dia de Pentecostes, e nesse dia Jerusalém está lotada. O Pentecostes era uma festa judaica, assim como a Páscoa. E assim como na Páscoa, Jerusalém estava apinhada de gente, de judeus que vieram de todo o mundo, agora no Pentecostes, Jerusalém estava da mesma forma, lotada. E ali, o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos e eles estavam orando. E vem o Espírito Santo e toma aquele lugar, e toma aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali. E aconteceu algo de interessante. Eles começaram a pregar Jesus de uma maneira diferente. Começaram a pregar em línguas, falando em línguas diferentes, aquilo que no grego se diz glossolalia, né? As línguas, várias línguas se manifestando. Mas não é aquela coisa que as pessoas falam da língua dos anjos, não era nada disso. O que aconteceu ali, no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, foi que ali em Jerusalém se falava aquela língua que era parecida com o hebraico, até o filme do Mel Gibson foi falado, o aramaico. Se falava ali o aramaico, se falava alguma coisa de latim, afinal era Império Romano, o pessoal entendia o grego, né? O grego koiné, mas vieram judeus de todas as partes do mundo, de todas as línguas. E ali naquele momento, os discípulos de Cristo, aqueles homens simplórios, 4 deles eram pescadores, um era coletor de impostos e por aí vai. Aquela gente começa a falar em línguas que eles não conheciam, que eles não tinham sido educados a falar naquelas línguas. E aquilo chamou a atenção dos peregrinos que disseram, como é que esses caras sabem falar a nossa língua? Essa turma não é lá da Galileia? Então, chamou a atenção a maneira como a coisa aconteceu e chamou ainda mais a atenção o próprio conteúdo da mensagem. Passado aquele susto inicial, Pedro começa a pregar. E aí Pedro faz uma senhora pregação. E ali 3.000 pessoas, na primeira manifestação do Espírito Santo, elas veem a Cristo, elas compreendem que aquele Cristo, que ali em Jerusalém, 50 dias atrás, havia sido morto, era o Filho de Deus,
Irmãos, para quem duvida da Bíblia, para quem duvida da fé cristã, eu lanço aqui um desafio. Como poderia ser de outra forma? Como uma loucura dessas poderia ganhar os corações e mentes de 1/3 da humanidade hoje? Como um homem que havia sido derrotado, morto na cruz pelo Império Romano, como tantos outros foram, poderia ter tanta força e tantos seguidores ainda até os nossos dias, 2000 anos depois, se não fosse verdade tudo isso? Que o Espírito Santo interveio, que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo provou aos homens que havia neles pecado, que havia a justiça de Deus pesando sobre a vida de cada um deles e que o juízo estava à porta. Somente realmente o Espírito Santo fazendo essas coisas é que pode nos provar que Cristo é verdade, que a mensagem do Novo Testamento, a mensagem do Evangelho é verdadeira. Confrontados que foram com o pecado, a justiça e o juízo pelo Espírito Santo naquele dia. A pergunta que está registrada ali em Atos, que fizeram a Pedro e aos apóstolos foi: varões irmãos, que faremos? Bateu fundo. Entendi a mensagem. Percebi que a mão de Deus está sobre mim e agora? Como escaparei da condenação? Varões irmãos, que faremos? E ali, Pedro prega a conversão a Cristo e 3.000 se convertem. O Espírito Santo é Deus. Vamos continuar na leitura aqui. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular. Singular aqui quer dizer uma coisa só, é única, de maneira única. O que aconteceu no dia de Pentecostes aconteceu naquele dia e não se repetiu. Quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos, que alguns dizem com sabedoria que talvez devesse ser chamado Atos do Espírito Santo, confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Como assim universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo? Talvez aquele grupo ali cresce que seria só para os judeus. Mas no livro de Atos nós vamos ver que os apóstolos judeus, eles são levados pelo Espírito Santo a compreender que o Espírito, ele tocava quem ele queria e ele fazia morada em quem se convertia a Cristo, fosse ou não fosse judeu ou fosse gentio. Portanto, o dom do Espírito Santo é para todos, é universal. Entendeu? Não existe, o Espírito Santo só vai se manifestar no judeu, não. É para o judeu, bárbaro, cita, gentio, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, feio, bonito, todo mundo. O Espírito Santo é um dom universal. 5. O recebimento do Espírito Santo ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à Igreja. Então você teve o seu encontro com Cristo, né? E aí você se arrependeu dos seus pecados, você veio a Cristo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, a partir de hoje a minha vida é tua, entreguei o meu caminho ao Senhor. Pronto, você é selado com o selo do Espírito Santo. O Espírito vem habitar em você, ele não fica esperando nada. Se Jesus entrou na tua vida, o Espírito Santo entrou. Não tem que esperar um segundo momento, não é preciso esperar uma segunda bênção. O Espírito vem. Ele dá testemunho de Jesus Cristo
e o glorifica. Aconteceu isso até no batismo de Jesus. 7. Ele convence, já falei sobre isso, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo opera a regeneração do pecador perdido. O pecador se arrepende. O pecador recebe a Jesus como único e suficiente Salvador. Ele recebe o Espírito Santo habitando dentro dele. E agora? Agora o Espírito Santo vai fazer uma obra. Essa obra se chama santificação e ela é permanente. O Espírito vai fazendo uma limpa, vai fazendo mudanças na minha vida e na tua vida, vai tirando o que não presta, vai te convencendo da vontade de Deus, vai te apontando no caminho correto, tirando de você tudo aquilo que veio lá da sua carnalidade, lá do velho homem, e te transformando num novo homem, numa nova mulher, à estatura do varão perfeito. O Espírito Santo sela, acabei de falar ainda agora que você é selado com o Espírito Santo, ele sela o crente para o dia da redenção final, ele habita no crente. Se Jesus é Deus conosco, Emanuel, o Espírito Santo é Deus em nós, habitando em nós. O Espírito Santo guia-nos em toda a verdade, capacita-nos a obedecer à vontade de Deus, distribui dons aos filhos de Deus. Isso aí vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Vai lá que você vai encontrar como o Espírito Santo trabalha com os dons para a edificação da sua igreja. Distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Sua plenitude e seu fruto, o fruto do Espírito, está falado lá em Gálatas, no capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Vai lá que você vai achar, Gálatas, capítulo 5. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Tudo isso aqui é o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa da Trindade. E quer saber do que é mais? É covardia dizer que esta pessoa que tem toda essa obra, que faz toda essa obra, que habita dentro de nós, é apenas ou seria apenas a força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus em nós. Sem querer fazer nenhuma crítica aqui à nossa denominação, à nossa declaração doutrinária, me parece que foi esquecido um aspecto aqui do Espírito Santo que é muito importante. Eu vou até ler aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Sim, nós temos fraquezas. Sim, nós falhamos. Sim, nós temos momentos de dúvidas. Sim, nós somos tentados. Mas ali está Deus, o Espírito Santo, para nos ajudar nas nossas fraquezas, inclusive para orar por nós, interceder por nós. Veja que Paulo diz isso, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso não é força ativa de Deus de forma alguma, isso é Deus. É a essência de Deus, é a própria pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você. Portanto, meus irmãos, é importante, eu vou parar por aqui. Se você quiser, entre na página da Convenção Batista Brasileira ou bota no Google só assim, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E você vai encontrar tudo o que nós cremos.
Ainda há muitos outros pontos aqui, mas eu quis parar exatamente aqui na nossa análise de Deus. Quem é Deus para nós batistas? Mas, além disso, teria aqui o homem. Quem é o homem? De acordo com a Bíblia e por como cremos na nossa declaração doutrinária. O pecado, salvação, eleição, reino de Deus, igreja, o batismo e a ceia do Senhor, as ordenanças, o dia do Senhor, que é o domingo, também é um ponto interessante, já que há pelo menos uma seita, dos adventistas do sétimo dia, que creem que o dia do Senhor é o sábado. E aqui na nossa declaração doutrinária está explicado biblicamente por que cremos ser o domingo e não o sábado, o dia do Senhor. Vai falar aqui do ministério da palavra. Ah, pastor, já entendi aquilo que o pastor faz, ministério da palavra. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino na medida dos talentos e dons concedidos pelo Espírito Santo. O ministério da palavra não é meu. O ministério da palavra não é dos pastores, dos diáconos, dos ministros, mas é de todo crente. Mordomia, evangelização e missões, educação religiosa, liberdade religiosa, ordem social, família, morte, justos e ímpios, tudo isso está colocado aqui na nossa declaração doutrinária. E se você tiver a vontade e a paciência de ler, de estudar, você vai compreender de maneira bíblica tudo aquilo que nós batistas cremos. E se isso entrar na tua cabeça e no teu coração, dificilmente você vai cair nos engodos e nos enganos das heresias das seitas. Nos vemos, então, no próximo domingo, com uma outra abordagem. Seitas e heresias acaba por aqui. Foi muito bom ter esse tempo com os irmãos. Espero que tenha sido útil. Que Deus abençoe cada um. E ore por nós, ore pela nossa igreja. Ore para que Deus nos ilumine, para que Deus nos fortaleça na sua palavra. Tá bom? Bom domingo na presença de Deus.